Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede. Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista a administradora e mestre em economia, Márcia Valéria Gonçalves. Ela é da Faculdade Católica Salesiano. Dona Márcia, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Dona Márcia, a gente está conversando com as diversas faculdades, universidades que têm cursos de economia aqui na Grande Vitória, e agora é a vez da Faculdade Católica Salesiano. A pergunta que eu sempre faço para abrir essa série de entrevistas sobre o pensamento dos economistas aqui da Grande Vitória é como nós chegamos a esse ponto. Quer dizer, o ano passado, durante a campanha eleitoral, nós éramos um país de futuro, cresceríamos sem parar, a economia do Brasil estava certa, estava correta, o mundo ia se surpreender com a nossa capacidade de crescimento. Um ano depois, exatamente, nós estaríamos na campanha, Virou o ano, né? Virou o ano. A gente está exatamente na posição oposta. Nós estamos andando para trás, com uma economia desregulada, a situação complicada, o ministro está fazendo aqui, tenta fazer um ajuste fiscal que não anda no Congresso. Como é que nós chegamos a esse ponto? Quer dizer, o que mudou em apenas um ano? Na verdade, não foi em um ano, todo esse cenário já se estimava. Já se tinha uma estimativa que nós teríamos uma inflação. Na verdade, o que houve foi uma tentativa do governo, no momento de campanha, ocultar alguns dados que já estavam bem evidentes para vários economistas, não só no Brasil, como fora do Brasil. Se vocês pegarem assim, alguns economistas fora do Brasil, eles já tinham esse cenário traçado para a gente em 2015. Então, assim, foram várias ações erradas do governo, interferências do governo em relação até mesmo à gestão pública, que nos trouxe a esse cenário. Então, assim, na verdade, assim, foi um ocultamento no momento de campanha. E assim, o que eu percebo mais em relação a todo esse cenário e todo esse caos que a gente hoje vive, que nós éramos excelentes ano passado e hoje nós não somos nada, eu acho que existe uma briga muito política. Então hoje um dos maiores problemas que nós temos não é a inflação, é a briga do poder. É a briga interna que eles estão tendo politicamente e que a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então a gente brinca assim, o que vai acontecer com o Levi, o que vai ser passado, o que não vai ser, a reforma política vai ser realizada, não vai ser. Esta reforma política que está colocada aí, ela é efetiva? O que se diz não. Então, assim, qual o nosso cenário? Nós não temos. Nós ainda não trilhamos um caminho. Nós não temos ainda um caminho. Eu vou fazer o repatriamento de dinheiros de vida. Vamos, Então ainda nós estamos na fase do vamos aprovar a CPMF. Não temos uma política efetiva. Então, assim, o que eu percebo, enquanto nós não resolvermos o problema político, nós não vamos resolver o problema econômico. Primeiro, nós teremos que resolver o problema político. Que a gente sabe que as outras, os outros partidos estão tirando também proveito desse cenário que se está colocado. Questão de Petrobras, questão de roubos, enfim, de tudo que está colocado. Então eles vão aproveitar o máximo que eles puderem, porque hoje é política, hoje é a briga do poder. Enquanto não se dividir isso aí, eu não consigo enxergar um outro cenário. A senhora está dizendo que nesse momento, a economia afetou a política. Nesse momento, a política é que está afetando a economia. Mas essa é a minha percepção, Mas pelo que a gente percebe, quer dizer, o Congresso não está nem um pouco interessado em entregar uma carta branca para o governo, para o Executivo. Quer dizer, o Legislativo não vai dar uma carta branca para o Executivo para ele organizar o país. Eu também percebo isso. Não consigo enxergar. Quer dizer, essa briga vai continuar. Essa é a minha percepção. Saindo dessa área que a gente sabe que eles vão ficar se debatendo bastante tempo, que visão a senhora tem? O que o nosso ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, nosso ministro da Economia geral, e nossos gestores da economia podem fazer nesse momento
fora da política, para que a gente consiga, pelo menos, minimizar os efeitos que a população já está sentindo, como desemprego, os aumentos nas contas, a inflação que corrói os salários? Veja bem, ano passado eu vi uma entrevista com o presidente do Sindiprofas, Sindicato dos Procuradores Nacional, Heráclio Camargo. E eu achei bem interessante a entrevista que ele fez. Nós falamos muito do impostômetro, né? Então, nós temos hoje o impostômetro aqui na Reta da Penha, em São Paulo tem, enfim. Ele criou em 2012 o sonegômetro. Então, o sonegômetro, o que ele faz? Ele mede a sonegação de imposto anualmente. E ele trouxe um dado no início do ano passado, em fevereiro de 2014. Então, assim, tudo era lindo, né? Em 2014 tudo era bonito, um país em crescimento. Ele trouxe um dado que eu achei muito interessante, que nós teríamos um déficit, ano passado, de 500 bilhões de reais em termos de sonegação. E o que mais me chamou a atenção é que ele fez uma colocação bastante interessante. A sonegação não está naquele pequeno empresário, naquele varejo, no médio empresário. Exclusivamente a sonegação está em 11 empresas de grande porte no Brasil. E o que mais me chamou a atenção mais ainda é que ele especificou 11 empresas, o que me leva a crer que ele sabe quais são. Ele não colocou isso na entrevista, ele não especificou isso, mas a pergunta que eu me faço a todas as vezes que eu vejo a reforma política sendo colocada é por que em momento algum Levi colocou isso como um parâmetro? Combate à sonegação. Por que não? Então eu vejo assim, há possibilidade de nós sairmos desse embrolho que nós estamos? Então o primeiro ponto de partida é que ele não precisa de Congresso, ele não precisa de apoio de ninguém, é o combate à sonegação. O próprio procurador dele, né, o próprio procurador da Fazenda, que tem a função de exercer esse papel, de combater, de cobrar, ele sabe quem são essas empresas. E o 500 bi do ano passado é exatamente o nosso déficit desse ano, que se estima, né? Não, o governo ainda não assume o 500 bi de déficit, mas pelos economistas nós vamos chegar a isso em dezembro, 500 bi. Exatamente de sonegação. Então ele não mexeria com nada mais, ele não teria um embate no Congresso em relação a nada. Por que não fazer isso? Então eu vejo várias saídas, sem mexer com a população, sem desgastar mais a população, né, sem desgastar o Congresso, e mostrar uma efetividade, ou seja, uma competência do governo. Você me deve, eu vou te cobrar. Como todos fazem, não é isso? Então, quando você deve a alguém, alguém não te cobra? O próprio imposto de renda não te cobra? E se você não paga, você... Mas essas grandes empresas não seriam as empresas que estão nessa relação promíscua com o governo, que aí vem mensalão, petrolão? Eu não quero colocar isso, mas provavelmente sim, óbvio, né? Não são todas que não chegam a 11, mas assim, eu me arrisco a falar algumas aqui, entendeu? Mas eu não quero ser leviana em dizer nomes que eu suponho. Mas eles têm esse nome. Existe uma dívida. Então ela é lícita. E ela pode ser cobrada. Independente do trato do governo. Então o governo ele tem que se colocar imparcial, né, em toda essa situação das empresas, das construtoras, e fazer o papel dele. Então, assim, cabe ao governo permitir que os órgãos competentes cobrem dessas empresas, independente de qual é, né, a parceria que ele tem. Eu tenho que saber separar. Então, quando eu falo que há a possibilidade do governo ter esse dinheiro que ele precisa para poder saldar a dívida, até mesmo as pedaladas que foram dadas, enfim, todos esse cenário que nós estamos vivendo, há a possibilidade? Há. Que ele sabe disso, eu também tenho certeza que ele sabe. Se eu sei, ele sabe. Né? Agora, o que me incomoda é por que não? É um ponto de interrogação que fica, né? Claro que nós também sabemos o porquê não. Mas, assim, o que você está me perguntando é se há possibilidade de nós sairmos desse cenário. Há sim. Mas há por um comprometimento do governo. Dona Márcia, eu pedi licença, senhora, para fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando sobre mais possibilidades e outros caminhos para sair dessa situação incômoda
que a gente não deve mais falar crise, né? Porque crise é uma oportunidade. Crise é uma oportunidade, exatamente. Essa situação incômoda em que o governo se meteu. Ok? A gente volta já já. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Em momentos de crise econômica, um financiamento pode ser a solução para seguir em frente e não ficar no meio do caminho, ainda mais em comunidades com vulnerabilidade social. Pensando nisso, o Bandes criou o programa Bandes Comunidades. Ele possibilita o desenvolvimento dos pequenos negócios de forma articulada, gera emprego e renda, promove o desenvolvimento sustentável e fortalece a economia criativa. Entre em contato com o Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Informações sobre linhas de financiamento, Bandes atende 0800 283 4202 ou bandes.com.br. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista a administradora e mestre em economia, Márcia Valéria Gonçalves. Dona Márcia, no primeiro bloco nós falamos sobre como nós chegamos até aqui e a senhora sugeriu que o governo tem uma ferramenta muito boa para arrumar dinheiro emergencial para sanar os problemas que ele enfrenta, que é combater a sonegação. Né? Teríamos aí algo aí em torno de 500 bilhões para colocar nos cofres do governo e evitar criar CPMF, embate com o Congresso, né? Enfim. Pedir esse ajuste fiscal, essas medidas que estão desgastando tanto a relação entre o Legislativo e o Executivo. Eu pergunto à senhora, então, quer dizer, nós temos aí, apesar de tudo, nós temos aí algumas colocações do Executivo para o Legislativo. Nós queremos a CPMF. Né? Nós queremos aumentar a carga de impostos, nós queremos que vocês nos ajudem a tirar o país dessa situação. Né? O ministro fica o tempo todo conversando com os deputados. Batendo, né? Nessa tecla. Batendo nessa tecla. Só que o ministro, dizem, entre aspas, é verdade, ele é da banca, veio do Bradesco. Né? Então ele faz parte do sistema bancário, como praticamente todos os ministros da Fazenda dos últimos governos, né? Meirelles, com exceção do Palocci, todos eram né, voltados ao mercado financeiro. Então a gente tem uma tendência a bater no financeiro. Nossos ajustes são financeiros, nós queremos dinheiro. Né? Temos que tirar em dinheiro de todo mundo. Esse aumento da carga de impostos que o ministro diz que será inevitável, a senhora acha que é uma saída? Quer dizer, nós vamos ter que pagar imposto mesmo? Vamos ter que ter CPMF mesmo? O que acontece? Assim, de novo, é a minha percepção, claro. Né? Por favor, assim, que ninguém me entenda mal. Eu acho que um gestor que em momentos difíceis busca a única solução, o aumento de carga tributária, o aumento, o ajuste de preço, não estou falando exclusivamente governo, mas eu estou falando de mercado como um todo, eu acho que ele atesta um pouco a incompetência dele. Porque, assim, existem duas vertentes quando um gestor vive dificuldade. Vou aumentar carga tributária, vou aumentar preço ou vou demitir. São duas situações que os gestores optam de imediato. Não estou dizendo que eles estão errados, porque o resultado também é de imediato. Mas a consequência, ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, ela é extremamente grande. Então, assim, o que eu percebo é que ele está indo no cotidiano. No caminho mais fácil. Ele está indo se você perguntar a uma criança de 12 anos, ela responde, aumenta imposto, que aí vai bater. Assim, se você pegar a historinha da Branca de Neve, a bruxa malvada fazia isso. Né? Vou fazer uma utopia aqui, mas a bruxa malvada fazia isso na historinha de contos de fada. E ele faz a mesma coisa. Então, assim, é o mais fácil. Então, assim, infelizmente, eu percebo que nós vamos trilhar por esse caminho. Eu acredito que nós teremos, sim, aumento de carga tributária. Mais uma vez. Apesar de todo o cenário nos colocar que nós somos um dos países que mais paga imposto no mundo.
né? Nós somos bastante rechaçados por isso. E, de novo, a gente não tem a população percebendo isso, porque a população ela não percebe o imposto que ela paga, né? Então, às vezes, você conversa com uma pessoa, ela fala, não, eu não pago imposto, eu sou autônomo, o que eu vendo, eu ganho meu dinheirinho, boto no bolso e não pago nada para o governo. E ele acha que realmente isso é uma verdade. Mas ele nunca parou para pensar que ele tem um imposto indireto. E quando ele vai lá comprar um quilo de arroz, né, 5 quilos de arroz, ele paga 28% de imposto naquele arroz. Ele não sabe disso. Mas todo mundo paga 28% de imposto naquele arroz. Aquela pessoa mais pobre e o mais rico. Então a desigualdade aí fica muito grande. Né? E o que me incomoda no imposto é isso, né? Eu vi o Levi falando assim, eu não sei por que a população tem tanto pavor da CPMF. Custa 2 centavos de imposto num McDonald's. Não é isso que nós estamos falando. Eu acho assim, desagradável até ele comentar isso, porque eu sei que ele é um homem inteligente, se ele está nesse posto ele tem conhecimento e ele sabe exatamente qual é a nossa carga tributária. Né? Nós brincamos que nós trabalhamos até maio de todo o ano para pagar os impostos. A partir de maio é o nosso dinheiro. Então a gente trabalha 5 meses no ano para poder pagar todos os impostos para depois sobrar. Mas não é estranho que, apesar da crise, os bancos continuam lucrando? Ninguém lucra, mas os bancos... É porque em período de inflação há um ganho muito grande. A inflação ela é muito boa para alguns negócios, para o comércio em si, para os próprios bancos, né? Na época que o Fernando Henrique ele conseguiu estancar a inflação, ele pegou uma inflação de 90% e trouxe para o patamar que ele trouxe, muitas pessoas o condenam, né? Mas é porque muitas pessoas não conhecem o que ele fez. Né? Então, assim, para você conseguir abaixar uma inflação, a primeira coisa que você tem que fazer é o alinhamento de preço. É o que você estava comentando agora, assim, hoje você vê um preço, ele todo desalinhado. Então, se você pegar uma curva, né, de oferta e demanda, você vai ver que você tem um preço, um arroz a R$10, um arroz a 7, um arroz a 15, um arroz a... E o que o Fernando Henrique fez foi alinhamento desse preço. Ele segurou 2 anos a nossa moeda, a duras penas, que nós não tínhamos. A nossa moeda não é tão forte, né? Em relação ao dólar, não sei se você lembra, na época foi 1 por 1, né? E ele segurou para fazer com que os preços se alinhassem. E outro fator que ele fez, ele tirou os intermediários, que também provoca a inflação. Né? Então, o governo do Fernando Henrique não é um governo populista. Né? Ele não fez um governo populista. Né? Então, ele tirou algumas questões do governo que não era agradável para ninguém, privatizações, né? Mas nós vimos aí, a Petrobras é um cenário que o governo é incompetente, o governo não pode ter empresas, né? Ele loteia as empresas que ele tem, né? Então, enfim, né? Então, assim, o que eu percebo que fica muito mais fácil para o governo ele aumentar preço do que realmente ele fazer a tarefa de casa dele. Tanto que a reforma ministerial que falaram que era para enxugar custos, praticamente não saiu do papel. E ela não vai sair porque não há possibilidade de fazer isso. E ela, assim, o governo da Dilma, a última análise que eu fiz, ela aumentou em torno de 30% o cargo comissionado. Ela poderia tirar os cargos comissionados. Né? O que me chamou também de novo a atenção, do Sindiprofaz, é que eles estão pedindo concurso público para aumentar o número de procuradores, para poder melhorar a forma de trabalho. Eles também não têm. É ele e mais um para cobrar. Então, quando ele está fazendo alguma coisa, ele não está na rua cobrando, ou ele não está na rua autuando a empresa. Aí você vê alguns deputados com 15, 16, 20, né? Assessores. Então, assim, a gente está na contramão, né, de todo o processo de ajuste. Essa é a percepção. Quem vai sofrer, fatalmente, seremos nós. Né? Já estamos sofrendo, né? Então, assim, a única alternativa que eu acho que o brasileiro tem é agora de ter uma maturidade, de segurar o seu dinheiro e começar a aprender a trabalhar até que essa turbulência passe. Não acredito que ficaremos também o resto da vida assim, né? Eu acho que, mas nos próximos 3 anos aí, eu não vejo muita perspectiva. Muita perspectiva. A senhora é administradora, mestre em economia, e a senhora tocou num ponto interessante. Quer dizer, nós estamos discutindo a questão do governo. Quer dizer, o governo está
sem controle para a gente ter uma perspectiva, né, que o cenário ideal é que o governo tenha bastante dinheiro sobrando para investir em infraestrutura, né, prestação de serviços de qualidade, saúde, educação, para que a população sinta os reflexos do imposto que paga. Justo, né? O imposto justo, né? Nós temos exatamente o contrário. A gente paga muito imposto, mas nós temos um governo ineficiente, uma máquina ineficiente, que não nos retorna em serviços aquilo que a gente paga. Nós perdemos para a Argentina, perdemos para o Uruguai, né? Foi feita uma análise no semestre ano passado, não, agora não. E nós estamos no 30º lugar, perdendo para o Uruguai, perdendo para a Argentina. Nós falamos tão mal, né, da Argentina. A Argentina retorna muito mais para a sua população em relação ao imposto do que nós. Essa é a nossa realidade, quer dizer, a gente vai continuar pagando imposto, aliás, vai pagar mais imposto do que paga, e a tendência é que a gente tenha menos serviço, porque o governo está quebrado, então quem está quebrado não presta serviço. Não presta. Né? E aí nós ficamos na nossa própria mão, quer dizer, nós temos que ser responsáveis pela nossa própria economia do dia a dia, né? Não adianta esperar muito. Há uma perspectiva de deterioração nos serviços de saúde, dos serviços de educação, né? E aí... Já tirou, né? Com a retirada do FIES, a mudança que o governo fez do FIES, ela tirou a classe E das salas de aula. Das salas de aula. Agora vai cortar aí a famosa farmácia popular, alguns remédios. A Pronatec também, né? Pronatec, quer dizer, já está cortando serviços essenciais da população, né? Está a discussão se tira uma parte do Bolsa Família ou se não tira. O Bolsa Família não vai mexer porque é onde garante o voto. O voto. Não vai. Tem essas discussões. Então, eu vou perguntar à senhora exatamente isso. Quer dizer, como é que um cidadão, a senhora como administradora, vai fazer para pagar a conta de luz mais alta, a conta de água mais alta, o transporte mais caro, a educação mais cara, sabendo tudo, né? E viver, né? E viver sabendo que ele não pode pressionar o patrão, porque senão ele perde o emprego. O que eu brinco, né? Assim, lá na faculdade, onde eu trabalho com alguns amigos, eu sempre comento que a gente tem que aprender a fazer um orçamento, né? É um orçamento familiar. Eu acho que todos deveriam ter essa educação. Nós não temos. Né, um dos grandes problemas do brasileiro está aí. Hoje se estima que 30% do que nós recebemos no mês, ou seja, do nosso salário, nós não sabemos para onde vai. Né? Se você pega, eu não estou generalizando, é claro, né? Eu conheço muitos que são extremamente comedidos e planilham mesmo, mas muitos não. O que é esse 30%? Eu quero comprar uma água, eu vou ali na esquina, compro uma água, compro um salgado, é um pão, um leite. Eu não meço esses valores pequenos que eu gasto no dia a dia, né? Uma passagem de ônibus, um picolé, alguma coisa assim. O que eu percebo do gasto do meu salário é o que realmente eu pago. É uma conta de luz, uma conta de telefone, o meu aluguel, uma prestação, ali eu percebo. Então, assim, eu sempre digo às pessoas o seguinte: aprenda então agora a gerir o seu dinheiro. Então, eu tenho que fazer mais com menos. E aprender a mudar alguns costumes que eu tinha no passado. Agora, eu tenho que enxergar esse meu 30%. Então, eu tenho que sentar no mês, eu ganho R$1.000. O ideal é que a gente economizasse 30% desses R$1.000. Não há possibilidade hoje com esse cenário que nós estamos. E no passado também muito difícil. Mas uma pessoa mais assim... Centrada consegue fazer isso. Então, eu sempre sugiro assim, olha, você tira o dinheiro. A gente tem que tirar da nossa mão o dinheiro de plástico. Esse é um dos grandes problemas, né? Se você olhar aí no mercado e ver o maior índice, né, de endividamento da população brasileira, está no dinheiro de plástico. Exatamente, no cartão de crédito, porque é um dinheiro fácil. Então eu sempre falo assim, tira os cartões de crédito da bolsa. Não ande mais com cartão de crédito. Estipula no mês o quanto você pode gastar semanalmente. Com lazer, né? Assim, um refrigerante, um suco, enfim, um lazer. E você tem que aprender a viver com aquele valor. Me sobrou R$100, então é R$100 que você tem. E a outra estratégia é que nós temos que agora começar a pesquisar, coisa que não fazíamos no passado. Então, em momentos de inflação, o que eu comentei que há uma variação de preço e vai começar a ter muito mais. Nós já estamos vivendo isso. Então, hoje eu pego uma borracha aqui, nesse bairro aqui a 10 centavos, eu vou num outro bairro, ela está 60. Então, eu tenho que começar a pesquisar. Eu não posso mais entrar numa loja
e comprar. E aí volta também aquele modelo antigo que nós tínhamos no passado de ir ao supermercado e fazer a compra do mês, para também economizar. Né? Porque durante o mês os preços vão aumentar, mas eu comprei lá no dia 1. No dia 1, entendeu? Então, todos os 30 aí eu já segurei o meu Já dinheiro. segurou. Então, assim, o que eu penso, assim, eu já vi vários gestores e várias entrevistas de empresários que ele comenta o seguinte: em momentos de crise, não é momento de crescimento, não é momento de fazer nada. É o momento de você sentar, parar, se ajustar e esperar a crise passar. É o momento de você esperar. E de uma forma mais comedida possível, para que, né, você não tenha surpresas no futuro. Então, quanto mais dinheiro você puder economizar, quanto mais justa for a sua despesa mensal, melhor, porque você não sabe o que esperar lá na frente. Então, se você for demitido, ou se houver algum problema em relação a isso, você já tem uma conta bem ajustada. Então, você consegue, né, retomar o mercado. Se não retomar o mercado, o que a gente comenta hoje é que você precisa ser criativo. O bom é que o ser humano ele consegue ser criativo em momentos de crises, né? Então é neste momento que se cria empreendedores. E aí é buscar aumentar. Tudo que a senhora está falando serve para o governo também, né? Exatamente o que o governo devia fazer, né? Economizar, cortar gasto, segurar o dinheiro, aplicar o dinheiro corretamente no que for mais necessário. Quer dizer, o que serve para o governo serve para o cidadão, o que serve para o cidadão serve para o governo. Só que parece que nesse momento o cidadão está sendo mais inteligente do que o governo. Ele precisa ser, né? Ele precisa ser, porque hoje é o que você comentou, assim, é inevitável o aumento de impostos? Pelo cenário que a gente vê, sim. Né? É inevitável que nós vamos passar por momentos difíceis, pelo que se traça, sim. Né? O 2016 não está traçando um cenário tão agradável assim. Então, assim, nós precisamos entender isso, a população precisa entender isso, né? E ela fazer o papel dela, não esperar que alguém faça. Né? Então, eu preciso fazer o meu papel, eu preciso tomar o curso da minha vida. E esperar isso passar. Isso vai passar, nós sabemos que vai. Né? Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas há um período que o país entra em crise e que as coisas depois se acalmam e caminham. Até mesmo porque agora, é o que a gente comenta, né, assim, em períodos de inflação, muitas pessoas ganham dinheiro com a inflação. É onde se ganha dinheiro. Então, tem muita gente aproveitando. Então, precisa acalmar um pouco até o próprio mercado, a credibilidade do governo, acalmar tudo para que tudo depois volte a caminhar de uma forma mais organizada, digamos assim. Ana Márcia, eu queria agradecer a sua participação aqui em Mercados e Negócios. A gente sabe que o cenário não é muito bonito, mas há uma perspectiva de saída lá no final do túnel e cabe ao cidadão ter a consciência de que não acredite em tudo no governo, acredite mais na sua própria finança, na ponta do lápis, e pare de ouvir. Não, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado. Saiba exatamente como vai dar você mesmo. E invista nele, né? O cidadão ele tem que aprender assim que existe uma única saída. Eu sempre falo isso e é a educação. Ele precisa se capacitar, ele precisa qualificar, ele precisa se transformar num profissional desejável para o mercado. Que um profissional desejável para o mercado, ele não fica desempregado. Quem fica desempregado é aquele profissional que não tem nada a dar à empresa. Se ele não tiver nada a dar à empresa, ele vai ficar desempregado. E assim, ontem eu vi uma entrevista num outro local que ele diz o seguinte, que em 2030, 30% a 35% das nossas funções serão tomadas por máquinas. Ou seja, altamente especializado para cuidar das máquinas, né? O que vai sobrar para nós é a nossa inteligência, é a nossa criatividade. Então eu sempre falo isso. Estude, né? Capacite, desenvolva, que é o que vai sobrar para a gente, porque os trabalhos braçais não vai sobrar mais. Nossa, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Eu que agradeço. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.
Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede.